Possui um áudio falando sobre o diabo, falando sobre Satanás. Mas eu percebo que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. As pessoas saem do sistema religioso, mas o sistema religioso não sai delas. Por isso, gravarei agora um áudio mais explicativo sobre isso. E eu tenho certeza que dessa vez, todo o restante de fermento que tem na sua mente vai sair. Os textos principais que o sistema religioso usa para manter as pessoas dentro do aprisco sobre esse entendimento do que é Satanás são as passagens que estão em Isaías 14 e Ezequiel 28. Nós vamos ler rapidamente alguns detalhes ali que muitas pessoas não prestam atenção. Mas antes de falar sobre essas duas passagens e muitas outras que também virão, eu queria só lembrar o que Judas falou sobre esses homens que falam do diabo sem entender de fato o porquê ele foi criado. Judas, no seu capítulo 1, ele fala que homens maus, homens ímpios que viriam e iriam diluir a graça do Pai, eles utilizariam o diabo como uma ferramenta principal para enganar as pessoas. No verso 10 ele fala, esses homens, eles dizem mal do que não sabem. Ele chega a falar aqui no verso 10 que esses homens se tornaram animais irracionais, se corromperam tanto que se tornaram animais, não tem mais compreensão das coisas do Pai. E aqui ele fala, um pouco antes, aqui no verso 9, sobre a questão do arcanjo Miguel, quando contende com o diabo sobre o corpo de Moisés, que é um outro estudo que seria interessante as pessoas entenderem, que tem muita gente fazendo confusão sobre esta passagem aqui no livro de Judas, né? Não entendendo por que o arcanjo veio contender com o diabo. Ele veio proteger o corpo de Moisés, e muitos dizendo que o diabo veio buscar Moisés porque Moisés era do diabo. Gente, é uma confusão que o povo faz, dá até medo. Mas aqui em Judas ele fala que esses homens são ímpios, ou seja, não têm amor ao próximo. Eles diluem a graça do Pai. Diluir é você tornar ela insignificante. É você colocar tanta lei no meio da graça que a graça começa a ficar insignificante, né? Então aqui esses homens falam do diabo sem entender. E vamos ler aqui em Isaías, em Ezequiel, o que é falado sobre Satanás, para a gente entender se de fato ali ele está falando de um ser que era bom e ficou ruim realmente, como o sistema ensina. Para eu entrar no assunto, eu gostaria de te fazer uma pergunta, te fazer pensar. Nós, como seres humanos, estamos passivos de erros. Não somos onipresentes, nem onipotentes, nem oniscientes. Podemos a qualquer momento adquirir inimigos por alguma coisa errada que a gente faça, alguma coisa errada que a gente fale, e com isso passamos a ter inimigos, pessoas que vão querer nos destruir. Agora pense comigo, será que o Criador dos céus e da terra, um Deus tão poderoso, que fez todas as coisas, que é onipresente, onisciente e onipotente, ele teria inimigo à altura dele? Será que ele, como onisciente, sabendo de todas as coisas, ele criaria um ser que se rebelaria contra ele e faria toda a humanidade se perder por causa disso? Ele não seria culpado, então, se ele fizesse isso? Agora eu tenho um molho para esta pergunta que vai deixar ela mais interessante. O Messias disse que existe pecado para a morte e existe pecado para a vida. O que é pecado para a morte? Pecado contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo. Nós, na carne, podemos blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é você se opor ao que o Espírito diz. É ter um espírito orgulhoso, que não consegue ouvir a voz do Pai. O Messias diz que bem-aventurados são os humildes de espírito. São aqueles que ouvem a voz do Pai e o obedecem. Esses não blasfemam contra o Espírito, mas aqueles que se opõem contra a verdade, esses são blasfemadores contra o Espírito. Então, na carne, nós podemos nos opor ao Espírito do Pai, à verdade. Mas quem já é espiritual, será que a pessoa pode se opor ao que ela é? Quando eu digo pessoa, entenda, eu estou falando do Espírito. Satanás é Espírito, não é carne. Será que ele pode se opor ao Espírito, se nem nós que somos carnais podemos e quando fazemos morremos? O que é pecado para a morte? O que é blasfemar contra o Espírito que leva você à morte? Que morte é essa? Morte espiritual. Você não ouve mais a voz do Pai quando está morto no Espírito. A não ser que se arrependa dos seus maus atos, dando ouvido à voz e volte na onde você caiu. É isso que o texto diz, que você tem que se levantar de onde você caiu. É lá onde você errou, voltar lá e se consertar com quem você defraudou. Quando você faz isso, você volta a ouvir a voz do Pai.
volta a estar conectado a ele em espírito, adorando em ele espírito, ou seja, ouvindo a sua voz. Quando o Espírito do Pai, através de suas leis que foram materializadas lá nas tábuas, através de Moisés, e depois o Messias veio e colocou elas no seu devido lugar, que é o entendimento humano, quando elas dizem assim, não matarás, e você está diante de um momento onde você pode matar, e o Messias ainda diz que matar não é só quando você pega uma faca ou um revólver e mata alguém, é quando você pensa mal de alguém. A lei do Pai que está dentro de você, ela diz, não faça isso. Se você fizer, você está blasfemando, você está indo contra a vontade do Pai. E nisso você morreu espiritualmente, gerou pecado ali de morte, porque você blasfemou contra o Espírito, não deu ouvido à voz. O seu Espírito estava orgulhoso ao ponto de não ouvir a voz do Pai que dizia, não matarás, não roubarás, não adultere. Se você não der ouvido à voz do Pai e continuar no seu erro, você é um morto diante do Pai, é o filho pródigo, está morto ali. Está comendo lavagem com o sistema, acreditando que está vivo, aí vem um sistema religioso com seus rituais religiosos, e você acredita que no pratempo você está buscando o Pai e tudo mais, você acha que está vivo, mas na verdade está morto, porque blasfemou contra o Espírito falou, não faça, você fez. Aí vai pro sistema pedir perdão, toda aquela ladainha que eu já falei em vários áudios, que não tira pecado de ninguém. São as mesmas práticas que o povo fazia no Antigo Testamento. Ficava ainda atrás de perdão, assim, milagroso diante do Criador do Universo. Mas o perdão do Criador do Universo é como o Messias, ele veio e falou. Está ligado em você perdoar o seu próximo. Pai, me perdoe quando eu perdoo o meu próximo, quando eu me conserto com o meu próximo. E o Messias em Mateus 18 deixou claro. Quando tiveres em briga com o teu irmão, estiver em briga com o teu irmão é o quê? É se lembrar em qualquer momento que você tenha desobedecido a voz do Pai, porque todos nós sabemos em que momento nós ouvimos a voz do Pai falando, faça isso, e você fez ao contrário. Volte lá, se levante onde você caiu, se conserte com aquela pessoa, para que então o Messias esteja no meio disso. Que ele fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou. O nome dele é justamente isso, você voltar lá. Nisso ele se faz então advogado da causa. Ao ver que você se humilhou e se levantou onde você caiu, ele, como advogado, absolve você de suas culpas quando você se perdoa com o seu próximo e não mais fica praticando sacrifícios. Mesmo que não pratique fisicamente, mas o verdadeiro sacrifício acontece aqui, no entendimento. É quando você acredita que está perdoado sem se consertar com o próximo. Isso é sacrifício. O verdadeiro sacrifício que o Pai aceita é quando você é um sacrifício vivo diante dele. Você vai lá e se conserta, fecha as brechas. Aí você vai sofrer menos na terra e ainda estará vivo diante do Pai. Mas voltando à história do diabo, depois de falar sobre essa questão de blasfemar contra o Espírito, essas coisas todas, ele como Espírito também, ele não pode blasfemar contra o próprio Espírito, ele não está na carne. Mas aí tem uma outra questão que é interessante você analisar. Na história toda, só ele se rebelou? Aí trouxe um terço com ele, como muitos falam de Apocalipse 12, tudo distorcido. Só ele se rebelou? Em toda a história que existe, nenhum outro mais se rebelou? Nossa, estranho isso, né? Se o Criador fosse tão ruim assim, como, né, pro Satanás ter se colocado contra ele, então agora deveria ter sido outros também que se rebelou. Não quero ficar mais lá não, vou pra terra também. Não, só foi ele mais aquele terço lá, depois fechou, nenhum mais desobedeceu. Os outros que estão no céu agora não tem mais livre-arbítrio, só esse que saiu que tinha. Gente, me poupe, vamos entender essa história de uma forma mais clara, porque tem coisa errada aí. Vamos lá, primeiro ponto, se o Criador do Universo é onipresente, onisciente, onipotente, nada foge do seu controle, ele não deixaria um ser que era bom ficar mal e acabar com todo o seu plano, não. Ele não deixaria. Segundo ponto, se Satanás é espírito, o espírito não pode se rebelar contra o espírito, porque é só na carne que você tem a opção de escolhas. O tal do livre-arbítrio é na carne. Em espírito você já não tem mais essa opção. Um terceiro ponto também para analisar é a questão de que ele, sendo tão poderoso como ele é, o Criador do Universo, ele não teria inimigo à altura dele, né? Alguém para lutar com ele. Agora vamos ver o que Isaías disse sobre isso. Nós começamos sobre Isaías 14, vamos chegar lá. Mas eu queria que você lesse o que Isaías fala sobre o Criador do Universo. Será que aquela passagem de Isaías 14... ela não está errada não, porque em Isaías 45 ele fala outra coisa. Ele não fala de um ser que era bom e ficou ruim como sendo um diabo, um ser ali que se rebelou contra Deus, né? Não, olha o que ele fala em Isaías 45, no verso 7. Você pode ler todo o capítulo de Isaías 45, que aqui ele está falando sobre a grandeza do Criador do Universo, sobre não existir outro Deus além dele. Ele diz o seguinte no verso 7, através da boca do Pai ele fala: eu formo a luz, isso é o próprio Pai falando pela boca dele.
Eu crio as trevas, eu crio, não é alguém que criou, não. O Pai dizendo, eu crio, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Gente, só que já podia acabar o áudio, né? Mas como eu sei que o ferimento é grande, vamos continuar. No livro de Deuteronômio está escrito que o Pai, ele colocou o caminho da bênção e da maldição diante do povo. Então o Pai colocou os dois caminhos. Não foi alguém que se rebelou e criou o caminho do mal. Não, é o Pai que criou os dois caminhos. Mas para poder dar a paga de quem vai pelo caminho do bem ou o caminho do mal, ele cria então Satanás. Ele cria Satanás para isso, para dar a paga de todas as pessoas que escolherem o caminho do mal. E ele fica ao derredor, realmente. Ele foi criado para isso. Você fez coisa errada, você vai pagar, porque ele é justo nessa questão. Ele dá a paga mesmo. E a prova de que ele é muito justo nisso é a história de Jó. Quantas mensagens nós já não ouvimos sobre a história de Jó? Pastores que dizem que o ministério do diabo é ser acusador. O ministério dele é acusar as pessoas diante do Pai. Gente, ele acusa porque ele foi criado para isso. Ele acusa para dizer, Pai, ó, fulano tá fazendo coisa errada, posso punir? Tem algumas coisas que ele pode fazer já de bate pronto. Outras, para poder mexer, para poder tocar, ele tem que pedir para quem o criou. Por isso que ele está lá no céu, local que é onde ele tinha sido expulso, né? Nem poderia entrar lá, né? Mas na história de Jó, por incrível que pareça, ele estava no meio dos anjos e conversando numa boa com o Criador. O próprio Criador fala, tá vendo meu servo Jó lá, ó? Aquele ali é fiel. Aí na mesma hora o diabo fala, tudo bem. Ele é fiel, realmente, eu já tentei de tudo. Aquilo que ele pode fazer de bate-pronto, ele já tinha tentado. Aí ele falou, mas você deu riqueza, você deu isso, você deu um monte de coisa, e não vai blasfemar nunca. Aí o Pai deixa ele ir mais profundamente. Ou seja, uma autorização que o Pai deu para ele. É como a polícia ela anda pelas ruas com a sua sirene ligada procurando quem faça o mal. Ela foi criada para isso. Só que se ela não encontra, ela não faz nada. Mas se ela encontrar, ela tem autorização para prender, ou seja, para dar a paga, para punir, para quem sabe assim você aprenda, se conserte. É por isso que a polícia prende as pessoas, para ver se elas se consertam. E o interessante, né, que a polícia, para entrar dentro da casa de alguém, ela tem que pedir autorização para quem criou ela. É o mesmo caso que aconteceu no céu com o caso de Jó. Para mexer em Jó, teve que pedir autorização para o Criador do universo. Que afinal de contas, nem tudo Satanás pode mexer. Tem coisa que ele tem que pedir autorização, porque ele foi um ser criado. Se ele fosse inimigo, ele ia pedir autorização. Por quê, gente? Por quê? Inclusive em 1 Coríntios capítulo 5, uma das passagens que fala de Satanás também, lá Paulo fala para entregar o rapaz que estava tendo relação com sua madrasta para Satanás. Para quem sabe a sua alma se salve. Olha que coisa louca, entregar a alma do rapaz para Satanás, para a alma se salvar. Ué, mas não dizem que quem entrega a alma para Satanás está condenado ao inferno? É que o fermento é tão grande que as pessoas não conseguem entender que Satanás, como ele foi criado para dar a paga às pessoas do mal que elas fazem, quando você está num caminho errado, você recebe as pagas, o sofrimento. E através desse sofrimento, você acaba voltando muitas das vezes para o caminho correto. É aquele cara que está nas drogas e depois de tanto apanhar, de tanto bater a cara, ele acaba voltando para o caminho correto, ou seja, ser um homem direito, porque ele descobre que o caminho errado não dá futuro. É o cara que trai a mulher, trai a mulher, trai a mulher. Uma hora ela descobre, põe ele pra fora de casa, ele perde tudo, até que vai morar debaixo da ponte. Ou seja, todo o sofrimento traz ainda alguma coisa de bom. Aí ele volta a ser um homem honesto, justo, e se acontecer novamente de ter uma outra mulher, pode ter certeza que ele nunca mais a trairá. O sofrimento ensinou ele. Então quando Paulo fala entregue a Satanás, justamente é isso, deixa ele bater a cara. Ele vai voltar, se não voltar vai se perder, mas quem sabe a sua alma se salve, ainda ele se arrependa dos seus maus caminhos. Então Satanás ele tem uma função no reino do Pai. Só que o sistema religioso coloca ele de forma totalmente invertida do que de fato ele é. Para que as pessoas não consigam compreender que elas são culpadas dos seus próprios erros. E Satanás apenas vem e dá a paga. Ele está ao derredor esperando uma brecha. Ele não pode vir, catar na sua mão e fazer você fazer alguma coisa errada. Ele pode te tentar, porque ele precisa fazer isso. É fazendo isso que ele está te testando, vendo se você está pronta, se você está de fato honrando ao Pai, ouvindo a sua voz. Então quando ele vem e te tenta, ele está nada mais, nada menos do que vendo se você está aprovada ou reprovada. É como uma pessoa que faz regime. De repente ela vê um prato de chocolate ali delicioso, um bolo lindo, e ela consegue resistir, demonstra que de fato ela está conseguindo seguir o regime perfeitamente. Agora, se ela começar a comer o bolo, representa que ela não conseguiu. Então esta é a tentação que ele faz. Mas não se esqueça das palavras do Criador para Caim. Caim,
O pecado jaz à porta, cabe a tu dominá-lo, cabe a nós. Você está entendendo isso? Continuo na segunda parte, onde falaremos de Ezequiel 28 e Isaías 14. Agora, com a mente mais aberta, você compreenderá melhor. Até a próxima e fiquem todos com o Eterno.